Mais de 93 mil idosos morreram por conta de desnutrição nos últimos 20 anos no Brasil. Esses dados são de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, em conjunto com cientistas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O relatório que foi publicado hoje analisou dados entre os anos de 2000 e 2021. Pesquisadores também chegaram à conclusão que não houve uma queda significativa nas mortes entre pessoas com 80 anos ou mais nesse período. Mesmo com o aumento da expectativa de vida, a saúde da população idosa ainda é um tópico para discussão. O estudo indica que as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte entre a terceira idade e a desnutrição prevalece entre os idosos, mesmo sendo uma morte evitável. Para a gente entender esse contexto da população idosa, a gente conversa agora com a Simone Fibrantes Pinto, que é nutricionista, especialista em gerontologia e membro do Conselho Consultivo Pleno da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Simone, boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Simone, quando a gente fala nas causas que levam a esse número tão expressivo de idosos com desnutrição, são as causas mais variadas, né? Mas o que chama atenção é que, às vezes, são fatores aparentemente simples num primeiro momento, como a saúde bucal, né? Ter um trabalho preventivo com a saúde bucal, com os dentes dos idosos, pode ajudar a diminuir os impactos da desnutrição, né? Sim, a gente tem a questão, a alimentação começa pela boca e a gente tem esse cuidado aí ao longo do processo do envelhecimento, que deve ser o cuidado com a saúde bucal. No próprio SUS, a gente tem acesso, né, a uma adequação, se precisar usar prótese, a gente tem que ter essa questão da higiene bucal e esse cuidado ao longo do processo do envelhecimento. Muitos idosos precisam colocar próteses, colocar às vezes implante para manter a capacidade mastigatória, por conta da perda muitas vezes dos elementos dentários. Mas também a gente tem que lembrar que além dos elementos dentários, a gente precisa ter uma capacidade mastigatória importante e com isso a força muscular. A gente lembra da força muitas vezes na questão da perna para poder se locomover, para poder ficar de pé, para poder realizar o alimento, para fazer, né, cozinhar, mas ela também é importante para a questão da mastigação. Então, começa pela boca, né, o cuidado aí com a desnutrição. E quais são os efeitos primeiros, Simone? Geralmente, quando um idoso ele começa a ficar no quadro de desnutrição, o que a gente vê? É uma perda de massa muscular? Está sempre associada a uma perda de peso? Ou muitas vezes a pessoa pode estar, por exemplo, acima do peso, mas nutricionalmente falando, ela está com uma alimentação ruim, por exemplo? Então, o que a gente precisa primeiro, né, a desnutrição proteica calórica, ela pode se apresentar realmente como você falou. Primeiramente, com uma perda de peso, que pode aparecer, e aí a gente chama atenção, por exemplo, nos 6 meses, se a pessoa perdeu 10% do seu peso sem a intenção de perder, não estava submetida a uma dieta restrita, já é um fator que deve ser chamado a atenção da família, ou do cuidador, ou da própria pessoa idosa. Ou se em 3 meses perdeu 5% do peso sem a intenção, então um cálculo rápido, se ela pesava 80 quilos e hoje, em 3 meses, ela perdeu 4 quilos desse peso, já é um fator que precisa ficar em alerta. Também, além da perda de peso, nós temos, às vezes, um descuido como familiar, ou às vezes até no serviço de saúde, as pessoas que aparentemente têm um sobrepeso ou uma obesidade e não nos chama tanto a atenção para a questão da desnutrição. E ela pode ser uma obesa, sim, ou um sobrepeso com desnutrição também. Então, a questão da massa muscular e a diminuição de massa muscular ao longo do tempo vai fazer um impacto na funcionalidade, contribuindo com prejuízo nas atividades de vida diária. Então, é uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de buscar o seu próprio alimento, seja no mercado, numa feira,
de preparar o seu alimento, ou até por conta da questão tanto mastigatória, mas também por fazer o alimento, acaba modificando consistências, por exemplo, buscando alimentos mais simples, mais fáceis, como pão, biscoito, não comendo mais legumes ou carne da forma adequada. Simone, e aí é um ciclo, né? A pessoa está com uma alimentação ruim, ela se sente com menos energia, com menos força muscular, se sente menos disposta para ir, por exemplo, até um mercado para fazer uma compra de um alimento saudável, para preparar o próprio alimento, e aí ela acaba comendo numa qualidade pior e a situação vai só piorando, né? Exatamente, a gente tem essas modificações na composição dos nossos hábitos alimentares ao longo da vida por vários motivos. Pode ser por questões econômicas, pode ser por dificuldade de aquisição, porque tem dificuldade de ir até o lugar, pode ser por dificuldade de fazer, elaborar a sua própria refeição, e aí vão se somando com questões, às vezes, associadas a medicamento, a situações clínicas que já estão presentes, e com o envelhecimento a chance de ter algumas doenças que trazem esse risco nutricional é cada vez maior. Então, é sempre importante ter um controle clínico adequado dos fatores, por exemplo, de diabetes, hipertensão, da própria obesidade. Também prestar atenção ao que está comendo, né? Muitas vezes as pessoas, eu como, eu estou me alimentando bem, mas a proteína, que é um fator importante, seja proteína animal ou vegetal, ela precisa estar em todas as refeições para não acontecer essa desnutrição proteica. E o que a gente vê, numa grande parte, é que consome-se cada vez menos mesmo as fontes proteicas, e isso coloca em risco. Então, o controle clínico, a nutrição adequada e também a prática de exercício, principalmente com questões de peso, né, de exercícios resistidos, esse conjunto, esse tripé, ajuda a melhorar o estado de saúde e diminuir o risco de desnutrição. E isso influencia muito na saúde emocional também do idoso, né, Simone? Que a gente tem visto muitos idosos hoje com quadros de depressão, de ansiedade. À medida em que a pessoa se sente com menos energia, menos disposição, ela também consegue fazer menos atividades que deem prazer, né? Atividades que promovam o bem-estar dela, né? Isso afeta tudo, né? Sim, isso acaba interferindo também. A própria alimentação inadequada, ela traz riscos para as pessoas também, risco maior de desnutrição, essa fadiga que acaba se apresentando, né, com diminuição de massa muscular, impacta na funcionalidade dessas pessoas, e aí deixando ela mais restrita à sua casa, às vezes até ao leito, né, não saindo do quarto, então tem um impacto também emocional. Essa pesquisa trouxe um ponto muito importante também, que é uma relação entre o nível de escolaridade das pessoas e a região onde elas moram com essa taxa maior de desnutrição. Está mais relacionado ao acesso à informação? O que é fundamental para fazer essa relação? A gente tem que ter um cuidado de chegar à informação adequada, a questão da educação de uma forma geral e principalmente a educação em saúde, ela é importante. Então, como programas como vocês estão trazendo essas informações de qualidade, trazendo a situação que chegue em todas as regiões do Brasil, são ações importantes, né? Então, nós como vocês da mídia, nós como saúde, precisamos cada vez mais alertar as pessoas, informar as pessoas. Esse processo de educação em saúde, de educação nutricional, ela se dá de todas as maneiras, desde a primeira infância, na escola, para aprender a comer corretamente, na questão do adulto, nas unidades de saúde, por exemplo, né? Nas questões de políticas públicas intersetoriais, a gente tem estímulos também, por exemplo, na Secretaria de Abastecimento, com as hortas comunitárias, e aí, ao longo do processo do envelhecimento, então, processo educacional e em saúde nutricional, nós conseguimos ter prevenção de doenças aí, corrigir
agravos que vão acontecer ao longo do caminho. Você citou aí pontos importantes que mostram o que a gente já caminhou até agora no que diz respeito à saúde dos idosos, né? Quais são os maiores desafios que a gente tem nesse momento, Simone? Sim, a gente já teve vários avanços nesses 20 anos, como o estudo trouxe, né? Dos 60 aos 79, uma diminuição progressiva dessa desnutrição proteico-calórica, mas ainda apresenta-se números importantes. A partir dos 80 anos, a gente ainda tem uma estabilização desse quadro. Então, uma das ações que são importantes é, primeiro, o próprio idoso, a pessoa idosa, saber como é que é seu peso usual, prestar atenção se está tendo alguma modificação no quadro, tanto de peso como de força muscular. A partir disso, também quem está no entorno dessa pessoa idosa, familiar, cuidador, quem convive com essas pessoas, também prestar atenção a isso, para imediatamente, numa situação que se apresenta aí de perda de peso ou de força, possa ser compreendido o que está acontecendo, para poder ser corrigido. E aí não esperar uma situação mais grave, onde a pessoa às vezes já não tem capacidade de levantar da cadeira sozinha, não consegue caminhar e fazer a sua refeição, por exemplo, e aí as pessoas correrem atrás e tentar resolver o problema. Então, acho que o recado que fica é, primeiro, a própria pessoa prestar atenção. Segundo, quem está em torno, quem está convivendo com essa pessoa idosa, também estar atento. E ter um monitoramento da saúde, então, seja no SUS, seja no atendimento particular ou em planos de saúde, mas precisa ficar com a sua saúde em dia. E aí, por conta disso, os desdobramentos, né, de controle de saúde e nutricional também vão estar juntos. Investir na prevenção, né, Simone? Não esperar a doença, a dificuldade aparecer, porque aí que, sem dúvida, fica sempre mais difícil, né? Obrigada, viu, pela participação. Uma ótima tarde para você. Obrigada a todos e vamos comer bem.